E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 48, Culto Familiar. No último programa, nós vimos que o amigo Nicolas conversava com André Luiz, o amigo da família, de Lísias, chamado Nicolas, conversava com André Luiz explicando para ele o motivo do Ricardo, esposo de Dona Laura, ter que se manifestar nesse culto dentro de um globo cristalino, uma redoma, Não é de vidro, mas é de um material isolante. Para isolar o quê? O pensamento e as emoções de todos aqueles que ali estavam. Nós comentamos já sobre isso em programas anteriores, o quanto todos nós nos alimentamos diariamente das emoções e dos pensamentos que emitimos e recebemos de volta. Isso é uma coisa corriqueira. E aí, uma outra coisa que a gente viu no programa anterior foi que o André Luiz ficou preocupado porque uma reunião tão tarde, de madrugada, porque ele olhou no relógio e viu que eram 40 minutos depois da meia-noite, já ia dar 1h da manhã. Por que tinha que ser feito aquilo naquela hora? Não podia ter sido mais cedo? Eu não sei se ele estava com sono, Marco. Vai ver, estava com sono. Estava cansado, né? E aí, o Nicolas explica para ele que durante a madrugada há bastante paz nesse lar do Ricardo. Porque é a hora que a maioria das pessoas dormem, não é? E aí ele, como é um bebê, porque ele fala aqui em berço, apesar que uma criança dorme no berço até uns 4 anos. Então ele está nessa fase, do começo, da reencarnação, e é mais fácil levar, porque os laços ainda não estão todos firmes. Os laços do perispírito com um novo corpinho físico. A gente leu que essa amarração, vamos dizer assim, se localiza no sangue, nas células do sangue, essa união. Do espírito. A gente viu isso no capítulo 14, porque o Herculano é o espírito que cuida do Segismundo lá até os 7 anos para que nada aconteça, para que isso possa se dar realmente sem grandes problemas. Então, o Nicolas está falando isso para o André Luiz. Ele é bebê, a casa dele está em paz, a casa dele. Porque o Marco lembrou no programa passado que 2 encarnados foram convidados para uma reunião de estudo no mundo espiritual e não compareceram. E aí o André Luiz resolveu ir lá para ver o que estava acontecendo. Por que os 2 não compareceram, o Marcondes e o Vieira? Aí o Marco, fazendo uma correção, o Marco achou que estava no capítulo 15, e é 8. Mas não estava no capítulo 8 do livro Missionários da Luz, no Plano dos Sonhos. Quer dizer, essa informação do sangue que a gente traz é no capítulo 13, tá? Missionário da Luz, é o 13. É o 13. É o 13. Então, aí foi isso que nós conversamos, porque os 2, o Marcondes e o Vieira, não estavam em condições, infelizmente, por opção própria, de se desligarem do corpo físico para fazer essa viagem até
não é? Até Lembrei onde aqui, ia ser. Lembrei só o detalhe quando ele fala palestra. aqui. Naturalmente, ele não, nessa fase, o Ricardo, que é um bebê, não permanece inteiramente junto ao berço. Tá mais desligado do corpo do que ligado. É isso que a gente está vendo aqui, que o Espírito informa. E às vezes o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, chega perto do bebê, ele ri, tá rindo para mim, tá nada. Tá rindo às vezes para os espíritos que estão em volta da gente. Ou tá chorando. Ou tá chorando. O meu filho, vou dar um depoimento particular. Eu tenho 3 filhos biológicos e tenho uma de coração. O caçula, ele, quando ele dormia, durante o dia, ele não falava muito bem até os 3 anos. Ele tinha, o Marco diz que até hoje ele é boca fechada, boca de arame. Mas ele tinha dificuldade, né? De falar, de se expressar. Quando ele dormia, ele falava igual um adulto. E geralmente ele estava em pânico. Ele chorava. E eu lembro que ele falava muito assim: me socorre, me protege. Ele falava isso. Ele tinha 2 anos. 2 para 3. Então, provavelmente, acredito eu só me tornei espírita quando ele já tinha 3 para 4 anos, então eu nem era espírita ainda, mas depois, lembrando dessa situação, eu comecei a fazer uma comparação e entender por quê. Tem criança que sorri, mas tem criança que chora, não é? Tem criança que fica realmente com medo. Então o meu filho, quando ele dormia de madrugada, muitos médicos na Terra falam que é o terror noturno. Mas, né, eu acho que não era só terror no caso do meu filho, porque ele conseguia se exprimir, né, falar com propriedade. Porque desdobrado, ele de alguma maneira, ele ainda estava muito ligado ao mundo espiritual, talvez com maior lembrança do que aconteceu com ele da última encarnação, talvez o período, né, em que ele passou desencarnado. Então ele verbalizava muito melhor e tinha terror, ele gritava, ele pedia socorro, ele pedia proteção, né? E aí algumas noites isso aconteceu, mas depois que nós nos tornamos espíritas, isso foi se acalmando, ele começou a frequentar a escolinha, ele tinha amigos invisíveis. Eu me lembro uma vez, isso que a gente chama de amigo invisível, isso. Eu me lembro uma vez que ele levava, vamos sair, e o dele tinha nome. Eu esqueci o nome do amigo invisível. Então, muitas das vezes é isso, a criança está desdobrada e ela tá visualizando o que está acontecendo em torno dela. Gente, aproveitando, é só para a gente sempre lembrar que a gente está estudando, né? A gente não está somente lendo. Você vê, esse comentário todo que a gente está fazendo desde o programa passado e continuando agora, é porque ele fala, não permanece inteiramente junto ao berço. Então são coisas que ele coloca no livro, são detalhes que a gente tem que aprofundar o estudo em cima disso, porque são informações. Aqui não é uma história por história, não é? Sim. Então, mas vamos começar a ler. Continuando então. Parágrafo 16. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Então, no começo aqui do relato, o André Luiz diz que estava todo mundo conversando fraternalmente. Né? Programas anteriores a gente comentou sobre essa necessidade, mas agora que vai chegar a hora da comunicação, o ministro, ele vai e faz um apelo. Ele pede homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão dos sentimentos. Aí a gente viu que no livro dos médiuns, no item 331, porque isso aqui é uma reunião, e nós também aqui, enquanto encarnados, fazemos reuniões, não é? Nas nossas casas espíritas, às vezes um culto no lar aberto a mais pessoas. Então, no livro dos médiuns, capítulo 331 e 334, Allan Kardec vai falar sobre isso. Vamos lá.
É o capítulo, eu anotei aqui, Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 331 e 334. Vocês me permitam ler. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros e formam como que um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Olha lá a homogeneidade do pensamento que o Clarencio está pedindo. Se houver compreendido bem o que foi dito sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Olha o que ele está falando. Homogeneidade de pensamentos. Desde que o espírito é de certo modo atingido pelo pensamento, que por isso ele está na redoma, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força de que uma só. Mas a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Mas a concentração não é só fechar o olho e ficar de boca fechada, não. É controlar o pensamento. E aí, no item 334, ele também vai falar o seguinte: a dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos nos leva a dizer que, no interesse de estudos e por bem da causa mesmo, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos. É aqui que Allan Kardec diz que um grupo ideal é um grupo pequeno, do que a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos correspondem-se entre si, visitando-se, permutando observações e podem desde já formar o núcleo da grande família espírita. Então, para a gente ver que Kardec já falava sobre isso em 1860 e poucos, né? Quando ele vai falar, né, nesse capítulo 29, sobre as sociedades espíritas, né, das sociedades propriamente ditas, das sociedades espíritas. Então, é o que o Clarencio está pedindo. Olha, já acabou a hora da conversa, né, a conversa fraterna, mas agora a gente precisa se concentrar para que tudo dê certo. Na questão do que a Teresa falou, o Kardec coloca aí o ideal que os grupos sejam menores. É claro que nós temos realidades, principalmente aqui no Brasil, né, que é o maior número de espíritas no mundo reunidos. Nós temos aqui no Brasil muitas casas que fazem trabalhos sérios, são casas grandes, fazem trabalhos sérios, mas a gente vê que essas casas também, elas priorizam grupos de estudos pequenos. Aí é que é a importância também da coisa, né? Do raciocínio. Quem quer estudar, né? Porque é muito melhor você estudar num grupo pequeno do que um grupo de 100 pessoas, 50, 100 pessoas, né? Porque num grupo pequeno você pega o livro, dá a sua opinião, conversa, debate o que o espírito está falando, não é? É assim que a gente vai. É como Kardec codificou a doutrina, questionando, perguntando por quê. Por que é isso? Por que tem que ser assim, assado? Então, o grupo pequeno facilita isso, facilita. E outra coisa também, aproveitando, né, Teresa? Sem pressa de terminar o capítulo do livro. Porque se você não porque às vezes a gente pega companheiros, infelizmente, que vai estudar um livro, tem que ler o capítulo todo, não tem que ler naquele dia, não tem que fazer isso. É muita informação. É muita informação. Ou você entendeu tudo, você é um gênio, que não é o caso nosso, da maioria de nós, não é? Das pessoas que estão reunidas ali. A gente está vendo aqui, cada frase é um ensinamento diferente, né? Então, cada frase são situações diferentes, são informações diferentes que a gente precisa ter. O André Luiz, no livro Os Mensageiros, no capítulo 24, ele vai assistir, né? Ele está lá no posto de socorro da colônia Campo da Paz, e ele está lá no castelo, né, um lugar em que
Alfredo é o diretor, que ele conhece, né? Ele é apresentado lá ao Alfredo. E a Ismália é a esposa do Alfredo. A história é muito interessante. Quem quiser, né? Se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos chegar lá, na história do Alfredo e da Ismália. E numa hora a Ismália, que mora numa colônia superior, vem visitar o Alfredo, que mora nessa colônia Campo da Paz, que é uma colônia inferior. E ela vai fazer uma oração. E aí o André Luiz, ele dá uma dica para gente, para que a gente se concentre. Aqui, olha só o que ele fala. Na hora que ele está lá que ele está assistindo a oração da Ismália, olha o que ele coloca. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, que aconselhou em repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia no verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Interessante isso, né? Essa orientação que o Aniceto deu para o André Luiz, e ele está passando para a gente. Que uma forma da gente se concentrar numa reunião, na hora da oração de abertura, é a gente se concentrar nas palavras que estão sendo ditas, para que a gente possa criar, né, essa homogeneidade de pensamento e fusão de sentimentos, para que a gente entre no ritmo já desde o começo da reunião de harmonia. É uma dica, né? Uma experiência que ele foi orientado a fazer pelo próprio Aniceto. E aí, então, aí eu lembrei disso e eu falei, não, realmente isso ajuda para que a gente possa manter essa harmonização. Ao mesmo aconteceu na reunião de materialização. A gente já comentou aqui que o grupo que estava reunido, ele foi pedido a esse grupo que começassem a cantar. Eles materializaram uma garganta ectoplásmica e o espírito falou e todo mundo ouviu, é uma voz direta, todo mundo ouviu, porque eles estavam com pensamentos diferentes e aí ficava difícil. A mesma coisa ia acontecer se, né, no caso, se as pessoas não quisessem obedecer o que o Clarencio pediu. Mas aqui todo mundo obedeceu. Ó, tem um detalhe também, aproveitando essa questão da necessidade da homogeneidade de pensamentos. Na Revista Espírita de julho de 1859, Allan Kardec coloca um discurso de encerramento do ano social da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, que tinha sido fundada, e aí no final do ano ele faz um discurso de encerramento do ano social, 58 e 59. Ele coloca isso em julho de 59, na Revista Espírita. Então, mais adiante, que é o que nos interessa, ele diz assim, sobre essa questão da homogeneidade de pensamentos. Ó, ele fala assim, nossa linha de conduta não poderia ser melhor traçada do que por essas admiráveis palavras que o Espírito de São Luís nos dirigiu e que não deveríamos jamais perder de vista. Olha que São Luís fala. Zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia, da sabedoria e da caridade, que brilham nas comunicações sérias. Que vejam aqui, que escutem ali, mas que entre vós haja compreensão e amor. Que entre essas palavras, que entre vós haja compreensão, encerram todo um ensinamento. Devemos compreender e procuramos compreender, porque não queremos crer como cegos. O raciocínio é o facho luminoso que nos guia. Então ele está dizendo que tem que ter a compreensão, que é a pesquisa, o estudo e amor, é a fraternidade. É isso que é importante. Tanto que São Luís fala, que veja ali, que escute aqui. Isso não é o principal. O principal é estudar e a fraternidade, que é o que ele está falando. Porque o fenômeno, gente, pelo fenômeno, não convence ninguém. Porque senão Jesus tinha convencido a todos, a nós na época, e não nos convenceu. O que vai nos convencer é o nosso raciocínio de que aquilo é certo. É isso que é.
Então, a necessidade da homogeneidade de pensamentos é um fator primordial nas reuniões, não é? Isso, no livro, olha, vamos ler aqui, é no livro Missionários da Luz, é no livro Missionários da Luz que ele vai formar a garganta ectoplasmática. É no capítulo 10, porque aqui é uma materialização, só que ao contrário e dentro de um vidro. E o que a gente vai ler é uma materialização de um espírito e não tem esse vidro, né? No capítulo 10, ele fala assim: Alencar é necessário, notando a perturbação vibratória do ambiente em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito das vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente, por intermédio das emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada, porque eles estavam atrapalhando a materialização do espírito. Aí ele coloca aqui, logo após Alexandre, aí ele vai falar que ele pegou, não é? Eflúvios leitosos que se exteriorizavam pela boca, narinas e ouvidos do médium, não é? E ele, o que ele fez? Ele fez um delicado aparelho de fonação, não é? Então, formara seu influxo mental e sob a ação técnica do meu orientador, uma garganta irrepreensível, não é? Então, com esse aparelho, o que aconteceu? Fez-se a voz direta: meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. O Alexandre é que falou pela garganta artificial. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração, porque eles estavam de olho fechado, mas cada um devia estar pedindo alguma coisa. Que o Espírito se materialize e me cure, que o Espírito se materialize, me responda ao meu questionamento, e começam os questionamentos mentais, estava todo mundo atrapalhando. Então aqui, lógico, no mundo espiritual isso é mais fácil, né, de conseguir esse equilíbrio. Então o Clarence falou: agora vamos calar as conversas fraternas e vamos, né, pensar todo mundo de uma maneira homogênea e realmente com bons sentimentos para ajudar a materialização do Ricardo. Já está terminando, né, mais um programa, mas quem quiser saber mais detalhes, quer dizer, mais situações que abrangem efeitos físicos, também no livro Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, no capítulo 28, intitulado Efeitos Físicos. É outro caso também muito interessante que tem lá. Então, porque aqui a gente falou para falar da questão da concentração, né? Porque estava atrapalhando lá a materialização do espírito. Na reunião mediúnica. A Teresa colocou o exemplo do Missionários da Luz, foi formada uma garganta pegando fluidos, né? Fluidos e tal, formou-se e tal. Então, a diferença é que aqui no nosso lar, o espírito do Ricardo, a criança, o bebê, vai ser trazido pelo espírito para lá, para poder... só que o Ricardo vai aparecer em forma adulta. Isso aí é uma outra questão. Aí é outra questão. Outro problema. Mas alguém vai doar fluido. Exatamente. Porque a mesma matéria leitosa que aparece na reunião mediúnica vai aparecer aqui dentro do globo. Com outra, dentro do globo. Vamos dizer assim, com outra consistência. Sim. Não é? Que é o caso também do livro Libertação, em que o espírito superior, chamado Matilde, ela aparece lá no nosso lar, para fazer um pedido ao Gúbio, que no livro também é o Beijo da Vida Eterna, o espírito Asclépio aparece lá no nosso lar para fazer um ensinamento. E são relatados os médios que doam fluidos. Sempre tem que ter. Então é isso. Então são pessoas os espíritos que têm essa capacidade de doar fluidos, não é? Então estamos terminando mais um programa, com a graça de Deus, e esperamos ter contribuído para acrescentar algumas informações sobre a vida espiritual. Lembrando que nós
Estamos estudando o capítulo 48 do livro Nosso Lar. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.